Sem demora, vamos partir para o capítulo 14 do pessoal dos serviços extrajudiciais, das disposições gerais. O pessoal dos serviços extrajudiciais é composto pelos titulares de delegação dos serviços notariais de registro e de seus prepostos, escreventes e auxiliares. Os notários e oficiais de registro poderão expedir cédulas de identificação a seus prepostos sem o uso da expressão poder judiciário ou da insígnia das armas e do brasão do Estado e da República. O exercício da atividade notarial de registro pelos titulares e prepostos em atividade é incompatível com a advocacia. Então, não pode ser titular de delegação e advogado simultaneamente. Então, é incompatível com a advocacia o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão, exceto o exercício da docência em horário compatível com o funcionamento da serventia. Da seção 2, dos notários e oficiais de registro, da outorga, da investidura e do exercício. Nos títulos de outorga de delegação, os títulos de outorga serão certificados pela Corregedoria Geral na data de sua investidura e pela Corregedoria Permanente na data do exercício. Isso aqui sempre cai também no concurso. A Corregedoria Geral faz a investidura e a Corregedoria Permanente da localidade vai constar a data de exercício, ela concede o exercício. Então, a geral concede a investidura e a permanente concede o início do exercício. A investidura da delegação perante a Corregedoria Geral dá-se em regra concomitante no ato da outorga de delegação, no ato da escolha. Escolhe e já investe lá em São Paulo, junto à Corregedoria Geral da Justiça, São Paulo capital. E o exercício vai ocorrer na comarca que você escolheu, junto ao juiz da localidade. Retomando a leitura, então. A investidura da delegação perante a Corregedoria Geral da Justiça dá-se em regra concomitante com o ato de outorga da delegação. Excepcionalmente, a critério da Corregedoria Geral da Justiça, quando os atos de outorga e investidura forem realizados em datas distintas, a investidura ocorrerá em 30 dias contados da outorga da delegação, prorrogáveis por igual período, uma única vez. Então, é 30 mais 30. A investidura será deferida ao delegado após a verificação dos requisitos legais e regulamentares e da apresentação da declaração de bens. Então, no dia da escolha do seu cartório, você tem que levar sua declaração de bens de imposto de renda. Ao ser investido na delegação, o delegado assinará o termo de investidura lavrado em livro próprio da Corregedoria Geral da Justiça. Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada sem efeito a outorga de delegação por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Então, veja, quem faz a investidura é a Corregedoria Geral, mas quem extingue e torna sem efeito a outorga não é a Corregedoria Geral, é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, a competência é diferente e isso também se troca muito no concurso. A investidura em nova delegação extingue desde logo por renúncia tácita a delegação anterior, que não poderá ser revigorada. O exercício da atividade notarial de registro terá início dentro de 30 dias contado da investidura. Você escolhe, investe na Corregedoria Geral, vai para a localidade, tem 30 dias para entrar em exercício junto ao juiz corregedor permanente. É competente para dar início ao exercício da delegação o juiz corregedor permanente do serviço, que preencherá e assinará o termo de apostilamento contido no verso do título de outorga. Então, você vai levar um papel bonito. Quando assumir o cartório, é um papel amarelo, bonito, grosso, em que havia a assinatura na frente e o exercício vai no verso. Em seguida, o titular investido em nova delegação deverá encaminhar cópia do título de outorga apostilado com o início do exercício, então com a assinatura do juiz corregedor permanente no verso, e será encaminhado à Corregedoria Geral no prazo de 48 horas. Então, se entre exercício, o juiz corregedor permanente assina no verso, digitaliza e manda para a Corregedoria Geral dentro do prazo de 48 horas. Tratando-se de primeira outorga de delegação de serviço recém-criado, o juiz corregedor permanente, antes de dar início ao respectivo exercício, verificará a existência de livros e equipamentos necessários ao funcionamento e fará a vistoria das instalações, lavrando-se o termo próprio. Como dito em vídeo anterior, antes de iniciar os trabalhos, antes de mudar uma sede, é necessário que o juiz corregedor permanente vá ao local e assim autorize. Essa autorização fará, então, após a vistoria, lavrando-se um termo próprio. Se o exercício não ocorrer no prazo legal,
a investidura e a outorga da delegação serão tornadas sem efeito pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, se a investidura da delegação não ocorrer, é o presidente do Tribunal de Justiça que vai tornar sem efeito. A ineficácia mencionada nesse item afeta apenas a nova delegação, sem revigorar a antiga, no caso de titulares que prestarem novo concurso público. Olha só que risco, a pessoa já é concursado, escolhe, uma delegação, é investido pela Corregedoria Geral, não entra em exercício, então o presidente do Tribunal de Justiça vai tornar sem efeito, isso não vai revigorar o cartório anterior, ele vai ficar sem o anterior e sem o atual cartório. Seção 2. Da substituição do titular nos casos de ausências e impedimentos circunstanciais. Em caso de ausência e impedimento circunstancial, o delegado será substituído pelas pessoas a seguir indicadas na seguinte ordem. Escrevente substituto, aqui se refere ao artigo 20, parágrafo 5º da Lei 8935 de 94, outro escrevente do mesmo serviço, delegado ou preposto de outro serviço extrajudicial da mesma comarca, delegado ou preposto de outra comarca. Então, essa é a sequência. Vai ser, então, substituído de forma pontual, circunstancial, o escrevente substituto, parágrafo 5º, se não outro escrevente do mesmo exercício, se não houver outro delegatário ou preposto de outro serviço, mas da mesma comarca, ou se não uma pessoa de outra comarca, um delegado ou preposto de outra comarca. O juiz corregedor permanente baixará portaria para designar o substituto provisório do delegado nos casos de impedimento e ausência circunstanciais, sempre que não houver designação formalizada pelo delegado para esse fim. Se a substituição recair sobre o preposto de serventia submetida a outro juiz corregedor permanente, também este deverá subscrever a portaria. Então, a designação do substituto provisório depende da chancela do juiz corregedor permanente, se o titular não tiver assim o feito. Se ele não fizer, aí vai caber, portanto, ao juiz corregedor permanente. Se a substituição recair em preposto de outra comarca, o outro juiz corregedor permanente referente a outra comarca também deve subscrever a portaria. O responsável pela serventia vaga indicará ao corregedor permanente escrevente que possa sucedê-lo automaticamente em seus afastamentos ou impedimentos. A designação será feita por portaria editada pelo juiz corregedor permanente, que será submetida à Corregedoria Geral da Justiça. Então, veja só, se você tem a opção de nomear um escrevente substituto. Se você assim o fizer, ele será automaticamente nos seus afastamentos e impedimentos. Se você não fizer, o juiz corregedor permanente assim o fará. Ou um substituto do próprio cartório, ou se de outra comarca, com chancela e portaria do juiz corregedor permanente também dessa outra comarca. Subseção 3. Da extinção e vacância da delegação e da designação do responsável pelo expediente vago. Extingue-se a delegação outorgada ao notário oficial de registro por morte, invalidez, renúncia, perda da delegação em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão que não caiba recurso administrativo decorrente de processo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. Por aposentadoria facultativa. Não cabe aposentadoria compulsória, os notários e registradores. Isso aqui também sempre cai. Então, aqui consta que o caso de extinção de delegação é por aposentadoria facultativa. Eu escolho me aposentar, e não pela compulsória em razão da idade. Não é aplicável aos notários e registradores. Para os efeitos da Lei 8935 de 94, consideram-se vagos os serviços criados e ainda não instalados, os anexados, os desanexados e todos aqueles não providos por meio de concurso público. Extinta a delegação outorgada a notário oficial de registro, o juiz corregedor permanente comunicará imediatamente o fato à Corregedoria Geral da Justiça e, no mesmo ato, indicará escrevente substituto mais antigo para responder pela unidade vaga. Para a indicação do substituto mais antigo, serão desconsiderados os períodos de designação anterior à vigência da Lei 8935 de 94. A indicação que não recair sobre substituto mais antigo observará o disposto no artigo 5º caput e seu parágrafo 1º do provimento 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. A comunicação da extinção de delegação deverá necessariamente ser instruída com documentos que comprovem a data de sua ocorrência, morte, certidão de óbito, a renúncia por decisão da Corregedoria Permanente com data em que a renúncia foi aceita, ou da investidura em novo concurso, mediante esse termo de investidura. Todas as questões relativas à gestão da serventia vaga
deverão ser autuadas no mesmo processo eletrônico em que ocorrer a comunicação da extinção da delegação ao corregedor-geral e a indicação do substituto, pedido administrativo de providências, de modo que o acompanhamento feito pela Corregedoria Permanente se concentre em um único expediente, até a investidura de novo delegado, inclusive em relação à prestação de contas periódica do excedente de receita dos balanços de transmissão da unidade no início e na cessação da interinidade. Essa mudança das normas é bem recente. No processo em questão, devem ser observadas as normas de serviço pertinentes à interinidade e as normas que regem a administração pública. O interino incumbe a readequação de toda a estrutura da serventia que retornou à gestão estatal, o que deve ser feito mediante plano de gestão que envolva análise completa da estrutura em funcionamento, com identificação de falhas e distorções para correção, o qual deverá ser submetido à aprovação prévia pelo corregedor permanente. Referido plano de gestão deverá ser apresentado juntamente com o balanço de transmissão e instruído com relatório detalhado do quadro de funcionários, dos equipamentos e contratos vinculados à serventia, abordando o gerenciamento administrativo e financeiro da unidade, estabelecendo as diretrizes relativas à despesa de custeio, investimento e pessoal, tal como dispõe o artigo 21 da Lei 8935 de 94, de modo a garantir a melhor qualidade possível na prestação de serviço, que passa a ser de responsabilidade estatal. No período da interinidade, as atribuições de funções de remuneração dos prepostos deverão ser analisadas sob a perspectiva de reestruturação, de modo que novas contratações, inclusive as repositórias, não caracterizem hipótese de nepotismo, nem destoem das condições normais de mercado, evitando-se o pagamento de salários extraordinários que superem o teto remuneratório fixado para agentes públicos, notadamente diante da natureza jurídica do novo vínculo firmado com o Estado, que se equipara ao emprego público. Uma vez aprovado o plano de gestão pela Corregedoria Permanente, vejam, o plano é prévio, o responsável interino fica autorizado a executá-lo. Ocorrendo nomeação de novo interino, o substituto poderá propor à Corregedoria Permanente, de forma fundamentada, medidas complementares ou alternativas ao plano de gestão inicialmente aprovado. O Corregedor-Geral da Justiça declarará vago o respectivo serviço e designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente, salvo motivo concreto ou situação previamente conhecida em que não seja atendido o corpo normativo em vigor, o interesse público, a eficiência do serviço ou a conveniência administrativa. Não pode ser interino o preposto auxiliar da serventia extrajudicial, quem não era substituto ou titular de um serviço notarial ou de registro na data da vacância, o parente até o 3º grau não pode ser interino, por consanguinidade ou afinidade do magistrado do Tribunal de Justiça. Então, repetindo, não pode ser interino auxiliar, o escrevente pode, auxiliar não. Quem não era substituto do titular na data da vacância, o parente até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade do magistrado do Tribunal de Justiça, quem já tiver designado como interino em outra unidade, salvo quando esgotadas as tentativas de se encontrar outra pessoa apta ou em caso de comprovado interesse público. O cônjuge, companheiro, parente, linha reta ou colateral por afinidade do último titular da delegação, pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado nas seguintes hipóteses: atos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública, crime contra a incolumidade pública, crime contra a fé pública, crime hediondo, crime praticado por organização criminosa, quadrilha ou bando, de redução a condicional de escravo, crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, crime de lavagem de dinheiro, ocultação de direitos e valores. Veja, não tem crime contra o patrimônio público aqui, mas tem que ser visto a quantidade de ano em condenação, porque pode haver a perda da função pública indireta, em decorrência da condenação penal transitada em julgado. Mas não vamos adentrar aqui, que é só a leitura integral das normas. Então, não pode ser nomeado um interino quem cometer crime contra a administração pública, incolumidade pública, fé pública, hediondo, organização criminosa, pessoa incondicional de escravo, crime eleitoral ou de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. Na mesma proibição dos números 1 e 8 da linha F deste subitem, incide aquele que praticou o ato, então também não pode ser interino,
quem praticou o ato que acarretou a perda de cargo ou função pública, quem foi excluído no exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente, quem teve suas contas relativamente ao exercício de cargo ou função pública rejeitada por irregularidade insanável que figure ato doloso de improbidade administrativa por decisão irrecorrível do órgão competente, quem perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa. Não se deferirá também a interinidade em qualquer hipótese de nepotismo ou de favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial e registral, ou ainda quando houver ofensa à moralidade administrativa. O indicado para responder interinamente por delegação vaga do Serviço Extrajudicial de Notas e de Registro deverá declarar, sob pena de responsabilidade, que não se insere nas hipóteses de vedação nepotismo e que não sofreu condenação nas hipóteses previstas na linha F e G do subitem anterior, lido. No artigo 3º caput, parágrafo 1º do provimento 77 de 2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, fazendo mediante modelo de termo de declaração elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça. O interino tem, salvo disposição legal normativa em contrário e no que couber, os mesmos direitos e deveres do titular da delegação e exerce a função legitimada na confiança que, abalada, resultará mediante decisão fundamentada na designação de outro. Ao tomar conhecimento de fato que possa caracterizar quebra de confiança depositada no interino, o corregedor permanente instaurará expediente próprio em que, depois de ouvi-lo e produzir as provas que reputar necessárias, se pronunciará motivadamente pela ocorrência ou não da quebra de confiança e encaminhará cópia de todo o procedimento ao Corregedor-Geral da Justiça. Então, embora seja uma função precária, tem que ser fundamentada essa quebra de confiança pelo juiz corregedor permanente, permitido contraditório, ampla defesa, a produção de provas que se reputar necessária. E ele se pronunciará, então, de forma motivada, encaminhará cópia de todo o procedimento ao Corregedor-Geral da Justiça. Manifestando-se pela quebra de confiança, caberá ao juiz corregedor permanente formular indicação de novo interino ao Corregedor-Geral da Justiça, que tem competência para homologar a decisão e decretar a quebra de confiança, assim como para a designação do responsável interinamente pela unidade vaga. Então é feito concomitante. Quebra-se a confiança e já se designa ato contínuo outra pessoa para responder pelo expediente. Esse item também cai muito no concurso. Como? Quem realiza, então, a indicação do novo interino é o juiz corregedor permanente. Então, caberá ao juiz corregedor permanente formular a indicação do novo interino. E ao corregedor geral, lá na São Paulo capital, ele vai homologar a decisão do juiz corregedor permanente e decretar a quebra. Então, ele homologa e decreta a quebra. Mas quem indica o interino é o juiz corregedor permanente da comarca. Então, eles trocam muito isso. Coloca que quem indica é em cima e quem homologa é embaixo. Não é o caso. Quem indica é o permanente, grau juízo ad cor, né? Vamos fazer assim a analogia. E o corregedor geral, ele homologa a decisão do juízo e decreta a quebra em ato contínuo, já designa outro responsável pela interinidade. Aos responsáveis pelo serviço vago, é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários, contratar novas locações de bens móveis e imóveis, de equipamento ou de serviço que possam onerar a renda da unidade de modo continuado, sem a prévia autorização do corregedor permanente. Os investimentos que possam comprometer a renda da unidade no futuro deverão ser objeto de projeto a ser aprovado pelo corregedor permanente. As decisões relativas a esse item serão imediatamente encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça. As contratações meramente repositórias, que não implicam oneração da unidade, e os reajustes salariais dos prepostos realizados em virtude de convenções coletivas das categorias não se sujeitam à prévia aprovação do meritíssimo corregedor permanente, que, no entanto, deverá ser informado pelo interino. Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão ao livro Registro Diário de Receita e de Despesa o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal, que depositarem à disposição deste Tribunal de Justiça, indicando a data de depósito e a conta em que realizado, nos termos da regulamentação específica desta corregedoria. Ou seja, os interinos, eles deverão declarar o excedente da renda líquida a 90,25% a ser repassado, como vamos ver futuramente, ao fundo do Tribunal de Justiça. Para a apuração do valor excedente a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal,
serão abatidas as despesas do responsável interinamente pela unidade, prevista no item 49, capítulo 13. Então, é a receita menos despesa. Se der mais de 90,25% do subsídio do ministro do Supremo, será repassado ao Tribunal de Justiça. Então, há o teto remuneratório ao interino. Nos prazos previstos no artigo 2º do provimento 24/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, os responsáveis interinamente pelas unidades vagas lançarão no Sistema Justiça Aberto, em campos específicos criado para essa finalidade, os valores que, nos termos deste item, subitem do artigo 13, inciso 5 do provimento 45/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça, depositarem trimestralmente por conta indicada pelo Tribunal de Justiça. Então, o interino ele deve depositar o excedente, não é todo mês, é a cada 3 meses. Então, apura-se o trimestral e deposita. Apura-se o trimestral e deposita. Apura-se o trimestral e deposita a terceira vez. Apura-se o trimestral e deposita-se a quarta vez. Ou seja, 4 vezes ao ano. Sempre que possível, nas delegações vagas, dá-se a preferência à alocação de equipamentos, móveis ou outros bens duráveis, indispensáveis ao funcionamento da serventia, evitando sua aquisição mediante compra. Então, o interino deve sempre priorizar a alocação dos equipamentos, evitando compra que onere a unidade. E só o indispensável ao funcionamento da serventia. Os móveis, equipamentos e outros bens duráveis adquiridos pelos responsáveis interinamente por unidade vaga reverterão ao Tribunal de Justiça quando do provimento da delegação, salvo se mediante autorização do juiz corregedor permanente, forem adquiridos pelo novo titular por valor não inferior ao de mercado e que reverterá ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça. Então, os móveis adquiridos pelo interino reverte ao Tribunal de Justiça, porque ele é um preposto do Estado. Então, quando do provimento da delegação, mediante autorização do permanente, se não for adquirido por novo titular, por condição não inferior ao valor de mercado, vai se reverter ao fundo do Tribunal de Justiça. É vedada a utilização de verba excedentária, que é o excedente do fundo dos 90,25, para a quitação de dívidas oriundas de delegações anteriores, inclusive aquelas de cunho rescisório ou trabalhista. Então, a verba produzida pelo cartório para pagar os seus prepostos tem que ser do período da interinidade. Não pode pagar verba de cunho trabalhista rescisória referente ao período anterior, que será do responsável anterior. Então, veja que aqui, então, é do interino, do período dele, da interinidade, e não do preposto, porque pode haver a quebra. Nesse interino, entrou uma outra pessoa, mas continua aquele cartório sob a égide do Estado. Então, vai pagar referente à interinidade como um todo. Seção 3 dos prepostos. Os notários e oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada sob o regime da legislação do trabalho. Em cada serviço haverá tanto substitutos, escreventes auxiliares, quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. O titular do serviço, ou quem por ele estiver respondendo, encaminhará ao corregedor permanente e à Corregedoria Geral da Justiça o nome do substituto designado na forma do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei 8935 de 94. Compete ao escrevente substituto do parágrafo 5º responder pelo respectivo expediente nas ausências e impedimentos do titular, podendo inclusive lavrar testamentos. Então, pode lavrar testamento, o substituto do parágrafo 5º. Os substitutos, que alude o parágrafo 4º, poderão, simultaneamente com o notário registrador, praticar atos que lhe sejam próprios. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário oficial de registro autorizar. Então, ele não pode fazer nada, salvo se o oficial autorizar. Então, o oficial autoriza para ele praticar o ato. Então, não há essa presunção de que ele pode fazer tudo. O escrevente é um preposto seu. E o titular, ele vai, a partir da confiança que existe naquela capacidade do funcionário, liberando a assinatura de atos que ele entende que ele tem aptidão para poder realizar e assinar. O responsável pela delegação deverá efetuar o lançamento no portal do extrajudicial das designações dos substitutos que promover, com indicação da data exata de cada evento, constituindo a omissão falta funcional. Então, tem que ser preenchido no portal do extrajudicial
todas essas informações de quem é o substituto, quem é auxiliar, com indicação da data exata do início da função. Essa omissão pode constituirá então uma falta funcional, se assim não for feito. Lembrando-se, conforme o vídeo anterior, que até o último dia útil do mês subsequente tem que ser declarada a despesa mensal no portal do extrajudicial. A extinção de delegação importa também a extinção de todos os contratos firmados pelo antigo titular, inclusive de trabalho. Em consequência, com a extinção da delegação e por qualquer que seja a causa, morte, aposentadoria, invalidez permanente, renúncia ou pena administrativa, a rescisão dos contratos com pagamento de todas as verbas legais pertinentes é de responsabilidade exclusiva do ex-delegatário, o que deverá ser formalizado por ele ou por seu espólio. Na falta de pagamento pelo anterior delegatário ou seu espólio, caberá aos contratados as medidas judiciais cabíveis. Então, havia uma pessoa na delegação. Ela, ou se ela faleceu, seu espólio irá responder referente ao seu período. O Estado, o preposto, representado pela figura do interino, irá responder apenas com relação ao seu período. Se não for pago, os funcionários poderão haver, em face do espólio do anterior titular ou responsável delegatário, se vivo, as medidas judiciais cabíveis. Para a continuidade da prestação de serviço, que não pode ser interrompido, o interino poderá contratar novamente os empregados que trabalharam para o anterior delegatário, após análise da situação da serventia vaga e seguindo o plano de gestão previsto no item 10.5 deste capítulo. A contratação se fará obrigatoriamente mediante a formalização de novo contrato de trabalho com o empregado. Com a outorga de nova delegação, os contratos celebrados na vacância deverão ser rescindidos, com o pagamento regular de todas as verbas rescisórias relativas ao período da interinidade. Então, assumiu o novo concursado, vai rescindir todos os contratos de trabalho com a receita produzida pelo interino no período dele. Então, repetindo a leitura, com a outorga de nova delegação, os contratos celebrados pela vacância deverão ser rescindidos, com pagamento regular de todas as verbas rescisórias relativas ao período de interinidade, que também garantirá plena liberdade aos novos delegatários para a contratação de escrevente, tal como assegurado no artigo 20 da Lei 8935 de 94. Será mantido regime especial dos prepostos que não formularem a opção prevista no artigo 49 da Lei 8935 de 94. A rescisão dos contratos celebrados durante a vacância se dará, em regra, ao término do período de interinidade, de modo que a mudança de interino não implica a extinção das avanças. Isso é muito importante. Durante o período da interinidade, pode haver uma mudança de interino, pode falecer o interino, enfim. Esses contratos não vão ser rescindidos. Só no final do período da gestão do Estado, representado na pessoa do interino. Então, a mudança de interino não implica a extinção dessas avanças dos contratos de trabalho, gerando uma segurança muito maior para os prepostos do cartório. A demissão de empregado no curso da interinidade pode ser excepcionalmente autorizada pela Corregedoria Permanente, juntamente com a liberação proporcional de eventual provisionamento anteriormente autorizado, restringindo-se o pagamento às verbas rescisórias do período da interinidade. Então, sempre bate na questão do período da interinidade, não todas as verbas rescisórias. A demissão no curso da interinidade deverá ser comunicada à Corregedoria Geral de Justiça e, nesse caso, o aviso prévio deverá ser cumprido preferencialmente na forma trabalhada. Então, aqui pode mudar para indenizada. Preferencialmente trabalhada, com contagem a partir da intimação da decisão da Corregedoria Permanente. Então, a partir da intimação da Corregedoria Permanente, vai ocorrer o prazo de aviso prévio, preferencialmente na forma trabalhada. O Corregedor Permanente deverá deliberar sobre a reserva anual de valores não apenas para pagamento de férias e 13º dos prepostos da unidade vaga, como de verbas rescisórias, eventualmente devidas ao período da interinidade, desde que haja excedente de receita e de forma compatível com a renda e funcionamento da serventia. O provisionamento autorizado para o pagamento de 13º, um terço constitucional de férias e respectivos encargos, deverá observar um limite mensal trimestral calculado de forma que projete para o final do período a obtenção total do recurso necessário, não mais, e deverá ser depositado em conta remunerada. Relatório detalhado contemplando os depósitos e valores utilizados deverão ser anexados à prestação de contas trimestral no excedente de receita. Então vamos lá. O provisionamento ele ocorre do 13º, do terço constitucional
e todos os demais encargos num limite mensal e trimestral do plano de gestão aprovado, calculado de forma que projete para o final do período a obtenção de um recurso total, não mais, não maior. Ou seja, tem que ser feito um cálculo junto até um contador, seria o ideal, e deverá ser depositado em uma conta remunerada. Esse relatório de tudo isso, contemplado nos depósitos e valores utilizados, deverá ser anexado à prestação de conta trimestral do excedente de receita. Então, tudo isso é quando houver excedente de receita. Os valores reservados para pagamento de verbas rescisórias por ocasião do provimento da serventia vaga, excluídas aquelas dispostas no item 14.731, deverão ser indicados de forma pormenorizada por contador com base na remuneração de cada preposto, considerado o prazo de 12 meses, e deverão ser depositados em conta judicial remunerada vinculada ao processo eletrônico do seu acompanhamento. Os valores provisionados deverão ser utilizados exclusivamente para o pagamento de despesas autorizadas, e o saldo remanescente será recolhido ao Fundo de Despesas Especiais do Tribunal de Justiça. Não é permitida a prática de provisionamento para interventores e substitutos de delegados afastados em razão de suspensão. Então, não cabe provisionamento para intervenção, que é provisório, e substituto de delegado afastado em razão de suspensão. Eventual irregularidade da situação dos vínculos empregatícios não impede a contratação de funcionários com CPF, SEI, Código do Empresário Individual do responsável, que está assumindo a serventia, devendo eventual passivo ser apurado e cobrado na forma da legislação vigente. O interino ou delegatário que responder pela serventia ou assumir deverá obrigatoriamente fornecer declaração de não recepção de prepostos e sobre o seu tempo de trabalho com base nas informações constantes do acervo da serventia, de modo que eventual irregularidade na formalização da extinção do vínculo não se torne obstáculo à formação de nova relação de emprego. Todas as decisões relativas ao funcionamento da serventia vaga deverão ser imediatamente comunicadas a esta Corregedoria Geral da Justiça para o devido acompanhamento. A fiscalização da frequência e assiduidade do preposto é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular de delegação ou do responsável pelo serviço. A execução das atividades notárias tabeliães, oficial de registro e registradores por meio de seus prepostos, fora das dependências da serventia extrajudicial pela modalidade teletrabalho, observará o que determina o artigo 4º da Lei 8935 de 94, tendo como parâmetro a Resolução 227 de 2016. Caberá ao titular de delegação estabelecer quais atividades poderão ser realizadas pelos prepostos na modalidade teletrabalho, fora das dependências da serventia extrajudicial. Quando estiver à frente da serventia, interino, interventor, o estabelecimento da atividade a serem realizadas pelos prepostos na modalidade de teletrabalho, fora das dependências da serventia extrajudicial, deverá ser submetida à autorização do juiz corregedor permanente. A seguir, então, eu vou adentrar ainda na parte de pessoal sobre os afastamentos e salários da seção 4. Vamos avançar.